Então vamos lá, vou abrir aqui o Google, vou colocar aqui o seguinte, PHP meio, né? Vou até colocar aqui, ó, PHP 7, para ele me dar já as informações aí, com a função meio, o manual dela aqui. Vai funcionar tanto para a versão 4, 5 e 7, não tem diferença nenhuma, né? O que mudou, na verdade, foram alguns comandos voltados para banco de dados, então isso aqui não tem modificação alguma. Nós temos aqui algumas formas de fazer esse envio. Essa aqui, ó, é uma das mais simples, né? Todas são funcionais, vai funcionar aí perfeitamente. Eu vou copiar, por exemplo, essa minha que executa a função meio, vou criar aqui dentro da minha pasta, vamos até colocar isso, colocar aqui dentro dessa pastinha de contatos, ó. Vou colocar o seguinte, contatos, eu vou colocar envio.php, beleza, envio.php. Aqui nós vamos ter então algumas verificações. Né? Para quem vai ser enviado aí essa minha mensagem. Então nós vamos ter que justamente definir que é para o... Obviamente aqui para... Né? Na verdade esse to nós vamos definir da seguinte forma. Eu tenho aqui eu tenho um assunto, a mensagem e os headers. Que é de aqui o nosso site... Né? Então vamos colocar aqui o seguinte, eu tenho que pegar as informações que recebem lá do meu formulário. Primeiro vamos olhar o que nós temos dentro do formulário. Então vamos verificar aqui o seguinte, o campo de e-mail, ele se chama input, aqui ó, se chama txt input e-mail. Esse é o nome dele. Então esse é o objeto no qual eu preciso recuperar as informações aqui dentro dessa minha pasta, dessa minha página de envio. Para isso, eu vou criar antes aqui algumas variáveis para não ficar, ou melhor, vamos fazer direto dentro dela, senão fica variável demais. Então aqui, ó, ele vai me mandar, né, as informações para o meu campo que vier via método post. Então isso aqui fica dessa forma aqui, ó, post. Eita. Post com esse nome. Pronto. O que vier via post com esse nome aqui, ó. Ué, por que ele não está deixando colar? Vamos aqui copiar novamente. Txt input e-mail. Eu não mudei o nome, né, a referência do que veio para mim naquele modelo que eu peguei. Ok, nem precisa. Assunto. O assunto pode ser o que você quiser aqui dentro. Ó. Então vamos colocar... Poderia ser o nome do site, tá? Então a gente poderia utilizar aqui a constante. Eu vou colocar aqui, ó, contato loja Freitas. Pronto. Mensagem. A mensagem é a mesma coisa desse aqui, só que é o que vier, obviamente, lá do meu campo mensagem, que eu não sei o nome. Vou olhar aqui agora. Então vamos aqui olhar qual é o nome do campo mensagem. Txt input área. Não, esse é o ID, perdão. Txt input é a mesma coisa. Txt input área. Vamos aqui inserir dentro dele envio.php. Pronto. E os headers, eles vão fazer o seguinte. From, né? Aqui eu poderia puxar o e-mail que eu tenho do site. Então vou colocar aqui o mesmo e-mail ou a variável aqui, ó, que nós temos, que é... Cadê? Aqui, ó, e-mail host. Então, como que eu faço para buscar isso? Ela está dentro de config. Vamos colocar isso aqui, ó. Seria o seguinte. From. Aqui eu vou ter que dar um ponto para poder concatenar. Na verdade, fecha aspas simples. Deixa eu ver se vai ser necessário. Vai ser necessário mesmo. Então, fecha aspas simples, ponto. Nós vamos ter que colocar dentro desse conteúdo aqui, ó, dentro desse from. Então vou ter que fazer dessa forma. Vamos testar desse jeito primeiro. Fecha aspas simples e volta a abrir ela ali no final. Depois eu vou verificar se vai ser necessário essas duas, porque só o ponto aqui, ó, não vai deixar só o ponto mesmo não. Vai ter que fazer dessa forma. Então config 2 pontos, e aí eu colo o nome daquela e-mail host que está aqui. Acredito que assim ele já vai permitir. Beleza. Ele vai então entender que vai ser a partir daquele e-mail
né? Aqui ele vai replicar, poderia colocar o config novamente para concatenar, e se der algum erro ele vai estar me informando ali. Aqui ele vai estar passando as informações dele. Vou dar um Ctrl S, na próxima aula a gente retoma.